Graças e paz aos amados irmãos. Estamos na primeira lição da revista e como título tem Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Toda a primeira lição da revista da IBD são mais a parte introdutória, não é aquela coisa mais profunda. Então ele fala sobre a Carta aos Efésios, é uma saudação que Paulo faz. Então o texto áureo na sua revista, que diz em Efésios 1:2, fala: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo, repetindo a verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, essa lição, ou seja, toda a revista vai falar sobre a igreja, a questão da soteriologia, a questão onde você encaixa dentro do corpo universal de Cristo. Então é muito importante para a base de toda a fé cristã é a soteriologia, porque ela te dá a certeza daquilo que o Senhor operou na vida de cada crente. Então, na leitura bíblica em classe, ele usou dois textos. O primeiro foi Efésios, no capítulo 1, versículos de 1 a 2, quem não tiver revista, acompanhe na Bíblia, e depois logo Atos 19, de 1 a 7. Primeiro Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ao Atos 19, a partir do versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: nós no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E o que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Estes eram ao todo uns 12 varões. Eu vou aqui no comentário histórico cultural do Novo Testamento. É um livro interessante que vocês podem adquirir, de Lawrence Ronson, tá? É da CPAD. Que ele diz assim: Paulo em Éfeso. Contexto: estes poucos versículos são notáveis por sua referência ao oculto. Nós temos um vislumbre dos exorcistas judeus trabalhando e lemos sobre livros de mágica com um valor talvez de 5 milhões de dólares sendo destruídos. Também lemos sobre maravilhas extraordinárias realizadas por Paulo, milagres que são notáveis por causa do seu caráter incomum. É interessante, quando Paulo chega a essa cidade, lá havia mágicas, né? Os mágicos, os homens que adoravam outros deuses, tinham seus cultos de ocultismo, e foram queimados ali um valor total de 5 milhões hoje em dia, na atualização daqueles livros que falavam sobre magia, porque o arrependimento traz aquilo que eu falei na outra lição: aquilo que é velho você tem que jogar fora para ter aquilo que é novo na sua vida. Então é necessário nascer de novo. Então, a primeira coisa que você faz, eu lembro logo quando eu me converti, lá em casa tinha uma estatueta de Nossa Senhora Aparecida, né? A Senhora Aparecida, e quando eu me converti, pertencia à minha mãe. Eu peguei aquilo e quebrei. Minha mãe ficou muito fula da vida comigo, né? Procurando saber o que tinha acontecido, mas eu tinha quebrado. Então aquele impulso de uma nova vida, aquele impulso de uma fé cristã, que você vê que aquilo é uma heresia, e com isso, né, com as minhas atitudes, também consegui que minha mãe fosse convertida ao Evangelho. Então vamos lá.
É surpreendente que Éfeso, o lugar de um magnífico templo a Ártemis, que atraía peregrinos de todas as partes do mundo mediterrâneo, fosse também um centro de práticas de ocultismo, que testemunho para o fato de que o público do século I sentia desesperadamente a falta da satisfação das necessidades espirituais da população da cidade. Existe muita literatura que nos dá a percepção da natureza das práticas de ocultismo do século I. Lendo hoje em dia, podemos perceber um pouco daqueles desespero, daqueles que não encontrando conforto nem na religião, nem na filosofia pública, voltavam-se à superstição. Então você vê que o povo sempre teve a necessidade espiritual de ser satisfeito. O homem nasce com a falta de Deus. Existe uma coisa, um termo muito antigo, né, que fala que o buraco que tem no seu coração é do tamanho de um Deus, né, que só ele pode ser preenchido. Então esses homens perceberam que todas as práticas que eles faziam não conseguiam, então vai para a superstição. Eu quero trazer isso um grande alerta para nós hoje que estamos vivendo um tempo tão difícil de superstições que tem acontecido, como foi agora esses dias, né? Hoje é 8 de maio, e havia uma profecia dita alguns dias atrás, que até me mostraram muito sobre ela, que 8 de maio ia aparecer, o dia ia ser escuro, que nada ia funcionar, que Satanás ia bater na sua porta, ia entrar na sua casa, ia matar os seus filhos, que tinha que colocar óleo mineral na porta dos umbrais. Irmãos, 8 de maio, estamos aqui com tudo funcionando, nada de anormal. São superstições, porque as pessoas necessitam de algo mais. Acha que a sua própria palavra de Deus, ela não é o suficiente para mudar a sua vida. Então eles precisam de algo mais, eles precisam sentir, arrepiar a sua pele, ter as suas emoções mexidas. E isso é muito perigoso com aquelas pessoas que procuram esse tipo de coisa. Irmãos, fiquem com a palavra, com a escritura. Entendam que aquilo que é superstição popular não vem de Deus. Não participe dessas coisas. Então eu fico pensando, e agora? Essas pessoas que profetizaram isso, dizendo que Deus tinha falado, como é que vai ficar as situações deles agora diante do seu público, diante da sua igreja, se ele for um dirigente de uma igreja? É uma profecia mentirosa. Então voltamos aqui. Observe o esclarecimento de um incidente relatado por Lucas e alguns dos exorcistas lá em Lucas, ou em Atos 19, de 13 a 16. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes, respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é o homem que tinha, e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, sem ter o conhecimento, sem ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, sem ter uma novidade de vida, sem ser salvo, sem participar do corpo de Cristo, sem nascer de novo, o homem conjurava os demônios usando o nome de Paulo, de Jesus a quem Paulo pregava. Nem era ele propriamente dito a vida cristã. Então, irmãos, o diabo, ele conhece a sua vida. Ele conhece. Ele sabe a quem ele tem o contato com Deus e quem não tem. Então, cuidado com isso. Embora as práticas de magia fossem condenadas pelos sábios, a magia não somente era praticada pelos judeus, mas exorcistas judeus eram altamente considerados por seus vizinhos pagãos. Em grande parte, isto acontecia porque tanto a magia pagã quanto a judia assumiam que a capacidade de nomear um ser sobrenatural dava ao indivíduo algum poder sobre aquele ser. O respeito que os judeus tinham pelo nome de Yahvé, nunca o pronunciando, fez nascer a opinião comum de que os exorcistas judeus controlavam vastos poderes sobrenaturais.
O relato de Lucas no livro de Atos deixa claro que alguns supunham que Paulo realizava curas mágicas ao pronunciar o nome de Jesus. E assim exorcistas judeus empreendedores acrescentavam seu nome às suas fórmulas ou a seus encantamentos. Um livro antigo da magia judaica, o Sefer Ash-Hastim, ou seja, livro de mistérios, nos dá essa lista de nomes de seres angelicais que eram invocados em várias fórmulas, supondo que nestes anjos da quarta grandeza teriam o poder de fazer o bem e o mal. O mesmo livro fornece as seguintes instruções interessantes para amaldiçoar e para libertar um inimigo. Então, eles achavam que o poder mágico estava no nome de Jesus. Se falar Jesus, é um nome mágico. Se eu pego minha Bíblia, abro no Salmo 91, deixo ela aberta no meu carro não vai ser roubado. Se deixar aberto na estante da minha casa, nenhum mal vai entrar na minha casa. Ninguém vai roubar minha casa. Então, usa-se aí como o quê? Um feitiço, um fetiche, ou um amuleto, melhor dizendo. Acha que o amuleto, abrir o Salmo 91 ou usar o nome de Jesus, é um amuleto para poder se livrar das coisas ruins. Bem, voltando à revista, agora vamos à introdução do comentário. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, quando o autor fala sobre levar a adoração a Deus, é porque nessa cidade acontecia essas coisas que eu relatei agora, que não está na revista, mas está no comentário histórico, né? Cultural da CPAD. Então vamos lá, tópico 1, autoria e data. Autoria. Conforme os costumes da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, que está lá em Atos, capítulo 13, versículo 21, Filipenses 3:5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, Atos 22:25. A assinatura apostólica, na sua revista. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, Romanos 11:13. O outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, Efésios 1:1. Isto é, não escolhido por homens, Gálatas 1:1. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas ao Efésios, ao Filipenses, ao Colossenses e a Filemão. Data: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, Atos 28:30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, Efésios 6:21. Então, o destinatário dessa carta foi a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu,
Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, como eu já tinha falado anteriormente, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria em Atos 19, 27 e 29. Aí você trazendo hoje, né? A fonte de renda era o comércio das vendas, dos santinhos, dos adereços, das estatuetas. O evangelho que é pregado hoje em algumas igrejas neopentecostais, que não se baseiam a sua fé somente nas escrituras, mas você vê pessoas vendendo lenços, vendendo sementes, que está trazendo cura, está trazendo mais não sei o quê. Hoje na primeira página, 8 de maio, primeira página do jornal está trazendo de um certo apóstolo aí, né, que não precisa dizer o nome. Se você vê hoje, no dia 8 de maio, está lá estampado a primeira página lá, chamando ele de mentiroso. Porque ele está vendendo, por um valor muito alto, sementes de feijão, dizendo que vai trazer a cura da coronavírus. Qual é a diferença que você vê nessa religiosidade em Éfeso? Só que usam o nome de Cristo para enganar as pessoas. Desde os Ártemis ou a Diana, usa o nome de Cristo. As pessoas que não procuram ter o conhecimento das Escrituras se envolvem por causa da superstição, porque é necessário eu tocar. Eu só acredito se eu tocar, se eu ver. Então a minha fé é movida pelo sentir, pelo tocar. E vendem feijão, vendem lencinhos, vendem paninhos. Só no meio evangélico? Não. Na igreja de Roma também tem, as igrejas romanas também fazem isso. Você vai em São Paulo, você passa lá, você vê aquele templo grande lá, onde tem dia 12 de outubro, as pessoas vão lá, e é um centro comercial muito grande, que envolve milhões ali em dinheiro, porque são várias caravanas do mundo, do país inteiro vão lá. Pessoas até de outro mundo vão lá. Atrás da cura, atrás da libertação, no engodo, e com isso compram lá a vela, são estátuas de cera, de cabeça, de braço, representando que foi curado daquele. Então, irmãos, a verdade é essa. O diabo, ele sempre vai trazer uma forma de enganar. Como enganava aquele povo, então agora ele usa o nome da cristandade para poder também enganar, porque fica mais sutil, né? A igreja em Éfeso, ainda na sua revista, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Eu acho interessante nesse trecho, porque há uma diferença de crentes para discípulos. Os crentes são pessoas que se envolvem somente na sua salvação, mas discípulos têm diferença. Os discípulos, eles proclamam o evangelho, eles dão continuidade à obra de Deus. Então a diferença é aquele crente dos discípulos. Os discípulos é aquele que trazem realmente a palavra de Deus e vão prosseguindo, propagando esse evangelho, aonde quer que ele esteja, ele vai defendendo o evangelho. É a diferença desses crentes que existiam e dos discípulos. Os discípulos não, eles vão sempre propagando. E quando Paulo chega lá, ele encontra discípulos, não só crentes. Porque os discípulos não se preocupam só com a sua salvação, eles se preocupam com a salvação
dos outros, com a propagação desse evangelho, que alcance as outras pessoas, que libertem outras cidades das coisas, das garras do diabo. Esse é o propósito do evangelho, trazer libertação, liberdade àqueles que necessitam ser libertos. Então, em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Lembra que na outra lição eu falei sobre isso, que Paulo, quando ele chega na cidade, ele sempre vai procurar os seus irmãos, os seus conterrâneos, porque os judeus creem em Deus. E ali ele começa a pregar sobre Jesus. Então, você sabe que às vezes dava certo, às vezes dava errado, mas o evangelho era pregado. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano, Atos 19:9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais de apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Aí começa uma grande questão, né? Será que era heresia também essas atitudes? Ou não? Nós vimos que, como a multidão era muito grande, e as coisas que o Paulo usava, né, os apóstolos usavam, estavam de tal forma, com a propagação do evangelho, com a unção do evangelho, com a unção de Cristo, que eles levavam aquilo com uma fé tremenda e as pessoas eram curadas. Mas essa prática foi só naquele dia, não foi uma coisa de continuidade. Porque se eu me apego à minha fé, a esse tipo de coisas, como os neopentecostais continuam, né, sendo continuistas dessas coisas, eu estou pecando, porque não há mais necessidade disso. Existe agora a internet, existe as igrejas, existe a possibilidade do evangelho ser pregado com mais liberdade. Não é necessário mais dar continuidade a essas coisas. Mas que o senhor possa operar por isso? Pode. Não sei, mas pode. Eu nunca vou colocar limite à ação do Espírito Santo, mas eu usar isso como meio de eu ganhar dinheiro, usar o meio dessas coisas para atrair pessoas para o evangelho, para a igreja, eu estou usando o meio errado. O meio certo é eu pregar o evangelho e a minha vida ser exemplo para isso. Então, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, 1 Timóteo 1:3 e 2 Irineu, 130 a 202 depois de Cristo. Bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Eu vou voltar aqui também no comentário histórico, na página 415 e 416. Falando da cidade de Éfeso. Efésios é uma das várias cartas que Paulo escreveu quando aprisionado em Roma. Alguns acreditam que esta carta era original, uma carta encíclica, que teria o objetivo de circular entre todas as igrejas, ao invés de estar dirigida somente ao Efésios. Essa questão, no entanto, parece irrelevante, como a outras cartas obtidas de Paulo. Esta epístola destina-se a nós, e claramente esta carta maravilhosa é diferente da 1ª e 2 Coríntios, que respondia a problemas específicos surgidos na igreja. Ao contrário, a carta aos Efésios compartilha uma visão exaltada da igreja de Cristo. Nesta carta, descobrimos nossa identidade como o corpo de Cristo, como um templo que está sendo edificado pelo Espírito Santo e como a família de Deus. Aqui parecemos ver as maravilhas da obra da graça de Deus quando ela toma pecadores pervertidos que o antagonizam, os salva e une tendo Jesus Cristo como líder e então cria, a partir dessa matéria-prima, um novo homem.
Um novo homem que não apenas serve alegremente a Deus, mas experimenta uma transformação crescente, tornando-se perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Do princípio ao fim, a carta aos Efésios exalta Cristo, pois são o seu papel cósmico e os seus objetivos que estão sendo cumpridos no mundo hoje por meio do seu corpo, aqui na terra, daquela igreja de que eu e você somos parte integrante. Depois de uma breve introdução, Paulo inicia sua carta com uma das mais claras e poderosas passagens sobre a Trindade na Bíblia. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, como resultado direto da obra da Trindade. O Pai nos escolheu antes da criação do mundo e derramou sobre nós a sua graça em Cristo. O Filho nos redimiu, comprando o perdão de nossos pecados com seu sangue, escolhendo-nos Ele para sermos para o louvor da sua glória. E sendo incluídos em Cristo, o Espírito serve como um selo de Deus e assegura nossa redenção definitiva. A igreja, portanto, não é uma instituição posterior, mas é essencial para o plano de Deus. A igreja não é uma cabana, mas uma construção que envolveu o esforço dedicado de cada pessoa da divindade. Tendo escrito isto, Paulo é elevado a uma admiração que se derrama em oração e louvor, terminando em uma doxologia ao Cristo ressuscitado. Nosso Senhor não é exaltado somente sobre todos os poderes cósmicos, mas de uma maneira especial, Ele é a cabeça da igreja, pois comanda todas as coisas, e as maravilhas das maravilhas nós, seu corpo, somos a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu acho interessante, uma vez, há muito tempo, tinha uma revista, quando ele falava sobre a cabeça de Cristo, era uma revista CPD muito antiga, dos anos 90, quando ele fala que no corpo, a cabeça é onde está toda a segurança do corpo. De que maneira? Todos os sentidos que pode ser necessário para uma proteção do seu corpo está vindo aonde? Do centro? Não, da sua cabeça. Então ele falou, na cabeça nós temos a visão, nós temos a audição, o paladar, a comunicação, o pensamento. Né? Ele fala assim, quando você vê uma comida azeda, você sente o cheiro, o olfato, ele protege o seu corpo para você não comer aquilo, senão você vai passar mal. Quando os seus olhos observam coisas que não é para ver, para observar, né? Como diz o versículo, não coloque diante dos seus olhos aquilo que é mal. Não dê ouvidos a espíritos imundos, a espíritos enganadores. Tenha a mente renovada em Cristo. Então, a sua cabeça, né, é a proteção do corpo. Então, Cristo, Ele é a cabeça da igreja. O modo pensante, o modo da proteção, de agir, de movimentar, de dar ordens, tudo vem de Cristo. E esta revelação inicial da importância da igreja para Deus é particularmente surpreendente quando consideramos como Paulo pede que façamos a matéria-prima inferior que Deus usou em sua construção. Deus tomou seres que estavam espiritualmente mortos em ofensas e pecados, merecedoras do nada além da ira de Deus. E como Ele nos amou mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente em Cristo. Então nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. E nada disso foi nenhuma resposta a qualquer boa obra que pudéssemos ter realizado. Tudo foi pela graça. Tudo foi uma expressão do favor imerecido de um Deus que nos recriou em Cristo. Somente agora, como sua obra, podemos realizar as suas boas obras, e agora elas irão refletir o seu crédito e glorificá-lo. Isto, portanto, é a igreja. É uma nova criação na qual as antigas diferenças entre judeus e gentios são irrelevantes, pois todos nós vamos a Deus por meio de Cristo, cuja morte destruiu uma antiga barreira da lei e dos mandamentos, fazendo a paz entre a humanidade e Deus. E de repente, tudo que importa é Cristo, pois nele toda a humanidade está reunida em um novo homem.
unidos, por fim, em Cristo. Uma humanidade variada e frequentemente hostil, finalmente tem um único fundamento sobre o qual se apoiar. Sobre estes fundamentos, unidos no Senhor, e por ele nós somos edificados para a morada do Deus no Espírito. Com demasiada frequência nós temos a tendência de pensar na salvação em termos individualistas. Ele foi salvo e vai para o céu. Ela está salva e comprometida com o Senhor. Eu também estou salvo. Efésios nos convoca a olhar além de nós mesmos como indivíduos e percebemos a visão que Deus tem da igreja como o corpo de Cristo, como um povo unido em Cristo, chamados juntamente para as boas obras, que glorificam aquele que nos criou, chamados para sermos juntos, uma morada na qual Deus viva, pelo seu Espírito. Ou seja, o Evangelho, ele não é individualista. Eu não posso viver o Evangelho, o meu Evangelho, segundo o meu pensamento, segundo o meu entendimento. O Evangelho, ele é coletivo. Por que ele é coletivo? É um corpo. E a Bíblia fala que um corpo, ele tem vários membros. Tem umas mãos, e ele fala que não pode haver uma briga dentro desse corpo. Uma mão não pode querer ser o nariz, ou o nariz querer ser a boca. E a parte do corpo, existe partes que são honrosas e outras desonrosas, mas todas elas são úteis diante do corpo. E uma vez lá na igreja, na oração, eu falei que há pessoas, né, que falam assim, só fala assim o corpo, só há pessoas, os melhores lugares do corpo, que a gente fala, o irmão é a mão, né, o irmão é o braço. E se o irmão for o sovaco? Aquele irmão ali, ele é meio hostil, ele é meio brabo, ele não fala com as pessoas, mas ele é crente, ele é salvo. Mas se ele for o crente sovaco, e como é que você melhora esse cheiro do sovaco, né? Assim, dando uma alegoria, né, de uma forma até brincalhona, você bota um desodorante, e quando você coloca o desodorante debaixo do braço, dá uma acalmada um pouco no coisa. Mas ele é o crente sovaco. É uma parte, às vezes, que você pode achar desonrosa, mas ela é importante dentro do corpo. Então, não queremos ser aquilo que não somos, aquilo que não Deus nos chamou. Não queremos ser aquilo que, eu quero ser tudo aquilo que a igreja tem de fazer, eu quero fazer. Eu quero tocar guitarra, eu quero tocar baixo, eu quero tocar bateria, eu quero pregar. Não, irmãos, cada um na sua função. Se você tem uma capacidade para fazer algumas coisas, você faça aquilo que é conforme Deus lhe chamou para fazer, que Deus deu-lhe capacidade. Não como se fosse uma coisa que possa te trazer uma honra a mais do que a outro. Não, é tudo um coletivo. Tudo que se fizer na igreja, faça com ordem, decência e faça para o crescimento e edificação do corpo. Tudo que eu fizer, essa escola dominical que eu faço, não é para... o Marcos é o professor da escola. Não. Eu estou aqui para o crescimento da igreja, para edificar a igreja. E no momento que eu estou dando a escola dominical, eu também estou sendo edificado. Porque quem nos instrui é o Espírito de Deus. É Ele que nos ensina as coisas. Tudo aqui, se eu não tiver o Espírito de Deus, eu vou ler e não vou entender nada. E se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você também não entende nada. Então a Bíblia fala que nós temos que buscar em Deus a revelação das Escrituras, porque ela é interpretada dessa maneira, por revelação. Ela não é de comum interpretação, ou seja, o que é comum? Aquilo que não pertence a uma parte de espiritualidade, ou seja, aquilo que é carnal, aquilo que é natural, eu vou entender o que é natural, somente a história, mas as coisas mais profundas, aquela que consegue transmitir, mudar a intenção do coração, mudar a vida de alguém, trazer o consolo, trazer a alegria, mudança de atitude, renovação, nos momentos mais difíceis, você trazer um consolo da palavra. Quem faz isso? Sou eu? Não. É o Espírito de Deus que habita na igreja, que habita em nós, como corpo dele, e ele nos dá unção da palavra, porque a palavra dele tem unção. Então, a palavra igreja, ela significa isso, um coletivo de pessoas, e apesar dos seus defeitos e dificuldades,
com ideias diferentes, mas em Cristo somos um. Então nós vamos já voltar à revista. Nós paramos no tópico 4 aqui, que diz a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso e metrópoles mais importantes daquela região. Então era uma carta endereçada a uma cidade, mas que na realidade ela fez se circular em todo aquele povo e toda aquela área, e hoje nós temos ela na nossa mão. O propósito da mensagem da carta aos Éfesos. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, no capítulo iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes de que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaque-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essa premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então você vê todo aquele povo trazendo as suas crenças, superstições, e era necessário que, ao adentrar a igreja, eles precisavam conhecer a verdadeira doutrina de Cristo. Por quê? Porque não poderiam continuar com a prática que eles faziam lá no mundo. Não podem continuar. Existe uma mudança de vida. E essa mudança de vida, só quem pode fazer, quem lembra na lição passada, que é a regeneração, só Deus pode fazer esse trabalho, que é de dentro para fora. O homem por si próprio não tem capacidade de se regenerar, se não for Deus com ele, se não for a obra de Cristo na vida dele. Eu vou ler aqui na Bíblia Explicada, do Seth McNair, na página 399, que fala: Paulo passa 2 ou 3 anos em Éfeso. Apesar de haver sido anteriormente proibido pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia, está agora o apóstolo com residência estabelecida na capital dessa província. E a sua pregação é abençoada de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra. Primeiro notamos o caso dos 12 discípulos de João, porque cerca de 12 homens. Algum leitor quer entender que 1 ou 2 eram moços e por isso o escritor não quis contar como homens. Podemos imaginar que chegamos a Éfeso na companhia de Apolo e participaram do seu limitado conhecimento da verdade. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e então manifestaram-se nele dois dons, línguas e profecias. É um estudo interessante considerar de quem fala no versículo 5, se é Paulo ou Lucas, o escritor.
o Dr. Bullinger entende que é Paulo que quis explicar aos 12 discípulos o pleno alcance do batismo de João, que importava ser batizado no nome do Senhor Jesus, que não se limitava meramente ao arrependimento. Pergunta aquele comentarista se devemos ver aqui um rebatismo, que seria o único rebatismo em toda a Bíblia. Em Atos 8, 16 e 17, vemos um caso parecido, em que o dom do Espírito Santo segue não o batismo, não só ao batismo, mas é a imposição das mãos. Em 10, 47, um caso diferente, em que o Espírito foi recebido antes do batismo. Nesse trecho, vemos Paulo na sinagoga de Éfeso e na escola de Tirano, ainda operando alguns milagres de curas. Sabemos que ele nem sempre curava os doentes milagrosamente, segundo Timóteo 4, 20, pois às vezes a doença é correção divina. Agora, eu achei interessante quando Seth McKnight fala sobre isso, pois às vezes a doença é correção divina. E agora, como é que você pode entender isso? Que muitas vezes Deus nos corrige através de uma enfermidade. Como é que nós podemos entender isso? Que Deus deixa muitas vezes você ficar doente, não traz a cura. Eu estava falando com o pastor presidente antes de vir para cá sobre essa pandemia. E eu escutei uma mensagem do pastor Marcos Greconato, da Igreja Batista Redenção, quando ele fala que sobre a morte. Eu vou reduzir de uma forma mais simples. Quando nós lemos lá meu Deus do céu, esqueci agora. Lá no Velho Testamento, Eclesiastes. O Eclesiastes capítulo 3 fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Então é tempo de nascer, é tempo de morrer. E quando você coloca cronologicamente na vida do homem que é um tempo determinado de ele nascer e morrer, quem está no controle desse nascimento e da morte? É o próprio ser humano? É as circunstâncias da vida? Ou é o próprio Deus? Se nós estudarmos a parte dos decretos de Deus, a obra de Deus, você vai ver que Deus, ele na soberania dele, ele toma conta de tudo. Ou seja, se nós não considerarmos que Deus está no controle dessa situação, desse mundo, então está tudo perdido. Então eu falei, vai morrer quem tem que morrer. Infelizmente é assim. Irmãos, a soberania de Deus, ela não mexe com o nosso sentimento. O sentimento de Deus não é no sentimento, não é no pensamento. Porque o meu pensamento como individualista, eu quero que ninguém morra, eu quero que todos sejam curados, eu quero que todas as pessoas sejam salvas, eu quero que todas as pessoas sejam abençoadas. Mas os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. A obra de Deus, ela não é dirigida de acordo com a minha vontade, com a vontade de pastor nenhum, de nenhum ministério maior que seja nesse tempo, nesse mundo, ele vai conseguir mudar as direções e os desígnios de Deus na sua vida. Deus opera tanto o querer como o efetuar. É a obra dele. Nós lamentamos as perdas? Sim. Nós sofremos? Sim. Mas ele fala que é necessário. Então, quando a gente volta no primeiro século, quando aquele Nero manda aqueles crentes serem queimados como tochas, serem devorados pelos leões, e você pergunta por que Deus não interviu? Por que Deus nunca fez nada? Porque a soberania de Deus, ela trabalha dessa maneira. Então, quando ele fala isso, que pois às vezes a doença é correção divina, irmãos, eu não entendo, mas quem sabe lá na frente, um dia nós vamos entender isso, e com certeza você vai entender por que Deus muitas vezes deixa acontecer o mal na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, para nos corrigirmos, ou para nos livrarmos de um mal maior. É difícil falar, sim. Sabemos que ele nem sempre curava os doentes milagrosamente, pois às vezes a doença é correção divina. No versículo 18, notamos como a confissão de pecados
acompanha uma poderosa operação do Espírito de Deus. Hoje em dia, onde o poder de Deus é pouco manifesto, a confissão é quase desconhecida. Olha, preste atenção, no versículo 18, nós temos como a confissão de pecados acompanha, estamos lá em Atos, como a confissão de pecados acompanha uma poderosa operação do Espírito de Deus. Hoje em dia, onde o poder de Deus é pouco manifesto, e também a confissão é quase desconhecida. Vocês viram a profundidade dessa palavra? Por que o poder de Deus é pouco manifesto no nosso meio? Porque a confissão é quase desconhecida. Eu não reconheço o meu erro, você não reconhece o seu erro, você quer continuar a vida de pecado, nós queremos continuar no erro. Como é que Deus pode operar no meio de uma igreja, no meio de um povo, onde não se reconhece o Deus como Senhor, e quer arrumar desculpas pelos seus erros, pelas suas atitudes? Você já ouviu um vídeo interessante, quando o pastor fala aqui naquele tempo, um dos mais antigos, eu ganhei um carro, foi Deus. Deus abriu a porta de emprego, tudo era Deus. Tudo era Deus. Tudo era Deus na vida do crente antigo. Hoje não. E ele falou no finalzinho, ele falou assim, já que vocês querem cantar o que vocês querem cantar, já que vocês querem acreditar naquilo que vocês querem acreditar, já que vocês querem viver a vida como vocês querem viver, então eu lavo minhas mãos. Aí você lê lá Romanos e fala assim, que Deus entregou os homens às suas paixões. Quando Deus para de ouvir as suas orações, quando Deus para de atender às suas necessidades, a sua igreja, quando ela começa a trilhar fora do caminho, às vezes a doença é a correção divina. Então, nessa perseguição, vemos como a idolatria fez degenerar até mesmo homens inteligentes, fomentando suas paixões mais ignóbeis e tornando-os em feras. Alguns discutem com pedras. Este, em vez de argumentar, emprega a vociferação, gritando durante 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade mostrou-se mais sensato e conseguiu acalmar o povo. Paulo propôs em seu espírito. Esta é uma expressão hebraica que significa resolver firmemente. No capítulo 20 de Atos, versículo 22, tem o mesmo sentido. Então, é interessante nós meditarmos sobre isso, e nós quase terminando já, eu vou à página 436 da Bíblia Explicada. Antes de terminar a revista, que já está quase terminando, que fala, no versículo 1, de 1 a 14, temos a saudação e certos elementos da posição do crente. Há 6 capítulos nesta epístola, 3 doutrinárias e 3 exortativas. Estamos falando do capítulo 1 de Efésios. O assunto da epístola é a história, a glória e o destino da igreja de Deus. Essa multidão de pecadores chamados dentre judeus e gentios são feitos um corpo em Cristo. Depois de saudar os santos e fiéis em Éfeso, o apóstolo aborda imediatamente seu assunto. Ele bendiz a Deus por tudo o que tem feito por seu povo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em lugares celestiais é uma expressão que se repete 4 vezes nessa epístola. Significa a esfera espiritual em que somos introduzidos. Os crentes são escolhidos, predestinados e aceitos. Tudo no amado. Um corpo escolhido para a escolha é feito de acordo com a presciência de Deus. Estes crentes têm redenção, perdão, sabedoria e prudência, e o conhecimento da vontade de Deus. Sua redenção do juízo, da morte e do inferno foi pelo precioso sangue. O propósito de Deus é consagrar
em Cristo todas as coisas e fazer uma criação inteiramente nova, da qual o Senhor Jesus é a cabeça, e a igreja, o corpo, em que ele manifesta a sua plenitude e glória. Deus já nos deu o seu Espírito, que é o sinal e penhor do que ele completará a obra. Que perspectiva gloriosa! Voltando à revista, para a gente terminarmos, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja e o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor de experiência de salvação. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus pela obra do Espírito Santo. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. 6. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e o de que se espera que a igreja faça. Conclusão da revista: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças da treva. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente e que essa palavra possa ser poderosamente, porque Deus é poderoso para mudar a situação da vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Viver uma vida nova é importantíssimo para dar continuidade à obra. Seja discípulo, não seja só crente, mas seja discípulo. Seja um disseminador dessa palavra, um propagador desse evangelho. Seja um multiplicador. E você pode fazer isso acessando as redes sociais do campo de Vila Kennedy. Tem o Instagram, Facebook, o YouTube. Seja um propagador desse trabalho, desse ministério, para que vidas possam ser alcançadas. A próxima lição será a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e que Deus possa nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém.